nós nos reunimos a semana passada e eu aproveito neste momento para fazer um lamento e uma crítica, talvez seja construtivo. Lamento porque a gente conhece o enredo de um período de carnaval, não tem novidade nenhuma, e eu falei e vou repetir: se tem um elemento pobre, miserável, desgraçado, sabe, opressor, baixo, chama Satanás. Ele é tão pobre, tão miserável, que você pode medir a história de um carnaval: cachaça, droga, crime, adultérios, cadeias, moças perdendo a virgindade, casamentos sendo desfacelados. Isso é tudo que ele tem para dar para o povo dele. Mas o Senhor tem uma fonte de alegria para os nossos corações. Termina um carnaval e você sabe do resultado, que foram lágrimas, sofrimentos, tristezas. E ainda se tem, como se teve aqui na Câmara dos Vereadores, alguns vereadores foram criticar o prefeito porque deram pouco dinheiro para fazer o carnaval de João Pessoa. Foram criticar o prefeito porque isso é cultura da miséria, cultura da baixeza, cultura da pobreza. Isso era para ter sido extinto. E o presidente da República se manifestou falando sobre atos obscenos de imorais que estavam sendo propagados nos blocos, e a imprensa caiu em cima do presidente. O presidente não pode se envolver nisso. E criticaram o presidente porque o presidente falou que aquilo não representa a cara da família brasileira. E não representa a minha. Representa a tua, aquela baixeza? E estava falando a pura verdade. Aquilo não nos representa. Aquilo é um lixo. Mas eu vou falar bem claro, bem tranquilo: estas atrizes, esses formadores de opinião, estes jornalistas, que a moral é mais baixa do que uma cadela, porque cadela é um animal irracional e pratica certos atos no meio da rua porque não tem raciocínio. Mas estas mulheres, estes homens com estas cenas, eles são, a moral deles, o diabo transformou mais baixa do que um animal irracional. E o apóstolo São Paulo fala sobre isso, e Pedro também fala sobre isso. E eu não estou preocupado do que eles vão comentar, mas esta é a grande verdade. De forma que a gente termina com esse lamento de uma sociedade sofrida. Você não pode imaginar. E eu conheço Recife, e eu estava orando de joelhos, falando sobre Recife. Irmão Manuel dos Santos passou por lá também, e outros irmãos. O que é Recife? Qual é o lugar agradável? Favelas, uma vida de sofrimento, de pobreza, de tristeza, de dores. Essa é a verdade. Crianças que não têm liberdade para correr, para brincar. Os jovens não podem sair na rua, violência, crime, drogas. É uma tristeza. Aí você tem uns dias como nós tivemos aqui, trouxemos os jovens e pessoas de Recife. Casal veio a mim e disse: pastor, deixa eu ir para lá com meus filhos, porque onde eu moro é um inferno. Então quando você viu aqui os jovens aqui embaixo, eles comeram, eles sorriram. Nós tivemos até um momento de descontração aqui.
E você sabe quantas vezes eles sabem o que é descontração? Não se tem, porque eu e muitos aqui tivemos infância, o que os nossos jovens não têm hoje mais. Nós corremos na rua, nós brincamos de esconde-esconde, nós chegávamos da escola, jogávamos os livros, saía correndo, voltava às 10 da noite, ninguém estava preocupado, não tinha ladrão, não tinha droga, não tinha crime, não tinha violência. Mas e os de hoje? A única coisa que eles sabem é trancar no quarto e ficar lá. Toda a diversão deles é em cima de um celular e de um computador. Nunca correram, sabe? E fica aí esse povo deprimido, e a condição da sociedade é caminhar para uma vida em que cada vez que gerações novas vão surgindo de mais depressão, de mais dependência química, tanto das drogas como das medicações. Eu recebi no escritório um moço lá do Recife, lamentando, porque já tem um filhozinho que colocou no mundo, porque filhos nascem como nasce pré-ar, prostituição desenfreada, meninas de 12, 13 anos, você nunca viu tanta pudriqueira. E o rapaz tem um filho e veio para a igreja agora há pouco, dependente químico, drogado, querendo se libertar das drogas, numa luta terrível contra as drogas. Pastor, me ajuda, é uma força terrível esse demônio. Mas esta é a maioria da condição das pessoas. Então eu quero dizer a vocês que o lamento de ver a situação do povo vivendo assim, e aquilo que se chama de autoridade, que não existe mais. E uma mulherzinha aí, porque aprende cantar e rebolar na frente das câmeras, diz que aquilo é arte. Mexer com as nádegas é arte. Porque aprendeu a rebolar, tem autoridade, tem a capacidade de desafiar um presidente e uma autoridade, porque o povo perdeu completamente o respeito, não sabe mais o que é nada. É um mundo de cão, é um mundo, na expressão máxima da palavra, que está no maligno. E ainda assim, eu ainda contemplo com tristeza pais que vê seus filhos caminhando para o inferno, que é este mundo, para esta pobreza que o diabo tem para dar, e ficam parecendo que estão achando que é tudo normal. Eu quero falar aqui, claramente, moças, vocês querem vida de baixeza, se tornarem prostitutas, se tornarem meninas pegadas, possuídas por depósitos de espermas de homens, de programas. Vocês não sabem valorizar o lugar que Deus tem te colocado, que é o lugar de uma dama, o lugar de uma mulher. E ainda vejo, sabe, pais que facilitam a vida para seus filhos viverem esta baixeza. E você não pense que seu filho vai escapar dessa desgraça, não. Então eu estou chamando e apelando para os pais a cuidar dos seus filhos. E sabe como é que cuida? Cuida assim, você sendo o primeiro exemplo. Você não adianta querer empurrar seu filho para a leitura, para a oração, para uma vida correta, se você não tem. O primeiro exemplo é você. Quer ver seu filho fora? Então ponha-se como referência na sua casa. Porque caso contrário, amanhã ou depois, eu não tenho, olha, a verdade é essa, daqui um pouquinho começa a chegar papelzinho aqui e pedido de oração, orar pelo meu filho, orar pelo meu filho. Eu vou orar pelo seu filho quando você nunca orou? Então nós precisamos ter aqui uma postura, uma posição, sabe? Cuida bem.